prazer, muito obrigado por este convite. E em 1952, eu nasci na cidade de Itajubá, com 2 anos de idade. Eu me mudei para Ipiaú, meus pais me trouxeram para Ipiaú e eu vivi aqui, viajei um determinado tempo, mas retornei à minha cidade, e hoje eu tenho 65 anos, vivido. Hoje eu me torno um cidadão ipiauense, um homem que militou e que continua militando aqui em Ipiaú, e por todas essas qualidades que eu encontrei aqui na cidade de Ipiaú, foi que me fez eu ficar aqui nessa cidade. Vicente, eu quero retornar aqui voltando. Quando eu cheguei aqui para Ipiaú, criança ainda, e aí eu cresci aqui, morando na zona rural. Eu, com idade de 8 anos, eu já estava ajudando meus pais na roça, trabalhando na roça. Para quem não sabe, ali na antiga Canoa Virada, aqui no município de Ipiaú. E aí eu fui crescendo na roça. E tem uma história muito interessante. Quando eu morava na roça, meus pais me matricularam na escola da roça. E você sabe que naquela época a professora era muito radical no ensino. E aqui naquela época me pegaram no ABC e me deram para levar para a escola. Eu peguei esse ABC e levei para a escola. No primeiro dia, a professora, que Deus tenha lá em seu lugar, que já faleceu, a professora mandou eu ir dar a lição. Quando eu cheguei lá, eu não sabia o que era A, nem o que era B, nem o que era C. Com isso, ela pediu que eu voltasse para estudar, para poder dar a lição. Resultado, eu saí da escola, não dei, porque eu não sabia o que era A, nem B ou C. Aí vem, no outro dia eu retorno para a escola, na zona rural, na Canoa Virada. Aí, naquela época, veja bem, o estudo de hoje é puxado, mas naquela época era mais intenso para o aluno. Aí criou-se uma tal de sabatina. E essa tal de sabatina é colocando 4 alunos numa mesa. Quando esses alunos faziam uma pergunta um para o outro, no exemplo aqui, 1 mais 1, aí o aluno respondia 3 ou 4, sei lá, de acordo com a resposta dele, ou certo ou errado, ele respondia. Então, quando o aluno perguntava para o outro respondia errado, aquele que perguntou pegava a palmatória e batia. Aí, nesse momento, quando veio fazer a pergunta para mim, aí perguntou lá uma quantia, tanto mais tanto, para mim responder. Como eu não acertei responder, eu recebi palmatória na mão. Nisso minha orelha vermelhou logo. Fiquei logo nervoso. Aí, quando eu fui fazer a pergunta para o colega que me bateu, ele também não soube responder. A professora me deu a palmatória para bater nele. Eu não bati. Eu não bati. Porque o erro não justifica outro. Então, naquele momento, eu não sabia o que era isso. E aí, eu comecei a chorar. E aí ela me pegou aqui no meu pescoço e falou, não, você tem que bater. Aí eu falei, eu não bato. Eu não bato porque se eu não acertei, ele não acertou, que adianta eu bater nele porque não acertou? Porque eu nunca apoiei de meus pais. Ninguém nunca me triscou a mão. Então não é aqui, professora, que eu vou bater nele porque ele não acertou. Aí ela pegou na minha orelha e fez com que eu ficasse de castigo, lá no canto. Fiquei lá no canto de castigo. Aí ela me chamou para dar a lição, o tal do ABC, viu? Eu já estava nervoso, não acertei, porque tinha aquele negócio de cobrir a letra, para você ficar dizendo letras salteadas. Aí eu não acertei. Aí ela chegou e falou assim, olha, você não dá para estudar.
Você só dá para estar em cima de animal, correndo atrás de boi no meio do mato. Vicente, foi o dia que eu fui na escola. Foi o dia que eu fui na escola. Daquele dia para cá, não fui mais na escola. E você sabe que naquela época era um período de criança assim, meia radical, meia dura. Quando ela falou aquilo, que só dava para estar em cima de animal, correndo atrás de gato no meio do mato, aí eu terminou a aula, fui para casa, chorando. Cheguei em casa, meus pais perguntaram: por que é que está chorando? Eu falei: não, porque eu não aceitei da lição, a professora falou isso, isso e isso. Também eles não foram dar satisfação lá à professora. Ele simplesmente falou: não, se você não aceitou, porque você não sabe, você vai aprender. Eles deram razão à professora. Não veio para cá e dizer: não, você chegou para explicar, não, eu vou tirar satisfação da escola. Não, eles não foram. E com aquilo me deixou um pouco meio injuriado. Aí eu peguei o cavalo, cheguei na porta da escola, dei uma rasteira no cavalo na porta da escola. É isso que a senhora falou que eu sou? Então pronto. A minha vingança só foi isso, de passar na porta da escola realmente montado no cavalo para provar ela que eu sou de roça. E aí não tinha como eu voltar mais para a escola. Aí com idade de 13 anos, eu já morando com meus pais ainda, aí fui pegando idade. Eu com idade de 12 anos, aliás, aí naquela época quando começaram a construir o Parque de Exposição de Piauí. Aquele cidadão que gostava de trabalhar, aquele garoto que gostava de trabalhar, para não ficar dependendo de meus pais, aí precisava de quê? De ajudante para trabalhar na construção do Parque de Exposição. Aí eu fui fazer o quê? Eu fui ser aguadeiro, carregar água do rio Água Branca com um jumento, no carote, enchendo aqueles tanques que ficavam no chão ali, ó, porque não tinha bomba para puxar água, e aí eu enchia. Pronto, final de semana eu estava com meu dinheiro no bolso. Aí foi passando a idade. Aí quando inaugurou o Parque de Exposição, meu pai tinha uma chácarazinha, aí eu comecei a plantar capim para dar gado na exposição. Vendi muito capim no Parque de Exposição. Eu tinha uma clientela muito forte na exposição para vender capim. E quando terminou a exposição, eu procurando algo para mim fazer, para mim ganhar meu dinheiro, eu fui ser vendedor de osso, comprador e vendedor de osso. Saía comprando osso e vendendo osso. Mas naquela época, aí meu pai voltou para a roça. Quando meu pai voltou para a roça, aí o que acontece? Aí eu fui ser vendedor de leite. Eu fui ser vendedor de leite. Aí passei a vender leite para a rua. O leite, quando não vendia leite, verdura. Pegava aquele pacote, aquela bacia de verdura, porque naquela época não era cesta, era uma bacia. Enchia de verdura e vinha para a feira ali na praça João Carlos Oliveira, que é antiga, hoje que é conhecida Praça Brasil. Aí naquela época eu vinha, quando eu não vendia as verduras tudo, eu pegava e dava. Quando eu cheguei à idade de 13 anos, aí eu fui para Itabuna. Aliás, chamei meus pais e falei que eu precisava de sair de dentro de casa com 13 anos de idade. Precisava de trabalhar, porque um dia eles iam ficar idosos e eu ia ficar dependendo deles. E nisso, um tio meu em Itabuna, eu fui trabalhar em Itabuna. E lá eu fui trabalhar com uma máquina muito pesada, que era aquela máquina de lixar taco. Né? Você amarrava na cintura, aquela máquina com mais de 150 quilos na cintura, eu ia lixar taco. Resultado, dali fui. Aí me aperfeiçoei em eletricidade, instalação de eletricidade. Aí foi quando eu voltei para Ipiaú. Nos anos 68 para 70, nos anos 70 eu voltei para Ipiaú. E aí tinha o Cine Éden, na época, que era de Fran, nosso saudoso Fran, tinha André. E aí eu fui trabalhar de operador de máquina. Fui lá, fiz operando a máquina.
viu? Só que quando tinha um filme proibido, eu não podia ir, porque era de menor, eu não podia ir operar máquina. Aí botava Leo, botava o pequeno, que era parente de Fran naquela época, pronto. E aí eu comecei, mas para poder eu me ingressar no cinema, eu tive que ir para a porta. Tinha um antigo, nosso saudoso Dunga, que era o porteiro lá, né? Ele, uma vez eu cheguei lá e falei, ó, Dunga, é porque eu quero conhecer o que é isso. Aí fui e gostei do cinema. E aí eu passei a me interagir com aquele pessoal, mas como era filme proibido, ninguém deixava entrar porque era de menor. E aí quando viram a minha capacidade de operar aquela máquina, que era na época era carvão, aquela coisa toda, carvão de choque elétrico, e aí eu passei a operar. Aí fui varredor, passei a operar, cuidando do cinema, do Cine Éden. Quando o Zezito Amaral chega aqui em Piauí, nos anos 69, por aí, resultado, passei a fazer visita à Voz da Cidade, né? Zezito Amaral, ali na Castro Alves. Aí naquela época eu passei a frequentar a Voz da Cidade, aí um dia ele me chamou para ser eletricista da Voz da Cidade. E aí eu fiz um trabalho com ele, e aí quando eu conversando com ele, ele percebeu a minha dicção, ele observou a minha dicção, e me chamou um dia para tomar conta do serviço de alto-falante dele. E na Praça Vigílio da Mazali tinha uma barbearia do nosso saudoso Josué. Quando ele sentou ali à tarde, ficava ali onde a Caixa Econômica era ali. Aí quando ele sentou ali à tarde, pediu que eu fosse abrir o sistema de alto-falante dele. No momento que eu abri, deu boa tarde e tal, passei. Quando encerrei, ele ainda estava no mesmo lugar na praça, ele estava só me ouvindo. Aí ele chegou e disse, Júlio, você está muito bem, dá para ser um locutor. Agora você tem que falar mais brando, viu? Falar mais brando. E aí eu passei a frequentar a Voz da Cidade, tomar conta da Voz da Cidade. Eu fui um irmão, Zezito foi um pai para mim também. E ali, através de Zezito Amaral, eu me ingressei na comunicação. Olha, sem educação, me ingressei na educação. Aí, na época, eu passei a tomar conta do carro de som de Zezito Amaral. Montamos um carro de som. As propagandas, as inúmeras propagandas daquele Piauí, quem fazia era Zezito Amaral. Eu no carro dirigindo, eu e ele gravando. Chegou o momento, Vicente, de que o apoio cultural que dava naquelas propagandas antigamente, ele não gravava. Eu usava o próprio microfone do carro, uma gravação só, servia para tudo. Porque quando ele falava uma propaganda, hoje tem futebol no estádio Pedro Caetano, isso assim, um exemplo. Aí eu entrava. Esse comercial tem o apoio da loja tal, assim. E soltava de novo a gravação. Então a gente começou a fazer esse tipo de trabalho. Aí vem a Rádio Educadora de Piauí. Isso fora as campanhas que eu já tinha feito. Vem a Rádio Educadora de Piauí. Aí um dia, Zezito Amaral lá dentro, tá, essa coisa toda, o Catalão me levou um dia, né? O Catalão já foi também um dos fundadores da Rádio Educadora, junto com o Protógenes Jaqueira, Euclides Neto, Patrício Teixeira. Então me chamaram um dia para ir lá ver a rádio. Aí eu fui, sentei na técnica, comecei a passar música, tal, essa coisa toda. Aí onde me chega Espartaco Teixeira e Patrício. Pegou um texto e pediu assim, quem vai ler esse texto aí? Não tinha ninguém lá para ler o texto. Aí me pediu que eu entrasse no estúdio para poder ler o texto. Rádio Educadora de Piauí, 1490, em fase experimental. E nisso, quando eu falei isso, Patrício Teixeira disse, pronto, já tem um locutor na rádio. Aí eu cheguei e falei, mas eu não quero ser locutor, eu quero ser um operador de som, eu gostava de operação, essa coisa toda e tal. E aí passei a me inserir na rádio. E aí veio programa. Aí quando, naquela época, não era, hoje é a Anatel, antes era a Dentel. Aí quando o Dentel mandou a documentação da rádio, legalizando a rádio, dando sim a rádio para funcionar por horário determinado, entendeu? E aí nós criamos programas na rádio. E aí veio o programa na rádio, um criou o programa,
E aí eu criei um programa na rádio, à noite. A Noite é Nossa. Esse programa ficou no ar por 4 anos. Viu? A Noite é Nossa. Viu? Aí vem os programas policiais na rádio educadora. Aí foi quando chegou o nosso querido Saraiva para ser diretor da rádio, viu? Porque ele é de Alagoinhas, veio para Ipiaú para ser diretor da rádio. Nisso ele interagiu mais ainda com a gente e ele gostou dos programas. E aí tinha um colega meu que queria fazer um programa policial. Aí anunciou esse programa policial. Quando foi na segunda-feira que ele estreou o programa policial, aí quando foi mais tarde ele chegou na rádio e falou para Saraiva que ele não ia fazer mais o programa policial, que ele não tinha costa larga. Aí pronto, parou-se o programa. Aí Saraiva inteligentemente me chamou, pelo conhecimento, pela vivência que eu já tinha em Piauí, viu? Aí ele me chamou: Júlio, olha, o companheiro fulano de tal não quer mais fazer o programa. E aí, vai fazer o quê? Porque tudo que tinha na rádio, Saraiva me chamava. Porque 99% dos comerciais na rádio educadora de Piauí naquela época, tudo era gravado com minha voz. Era o cliente que queria. Aí Saraiva me chamou. Aí eu falei: Saraiva, é o seguinte, eu posso fazer o programa policial, agora tem que mudar o nome e me dar um tempo para poder eu buscar, passar essa informação para o ouvinte. Aí começamos a anunciar que o programa ia mudar, tal. Aí que se cria o quê? Como é o título do programa? A Cidade em Preto e Branco. Porque tudo tem que ser no preto e branco. E aí eu passei estreando esse programa. Esse programa criou uma polêmica na cidade tão grande. Além da polêmica, criou-se também uma grande audiência naquela época. Viu? O nosso querido professor Tatá, da cidade, que ele era o assíduo ouvinte do programa Cidade de Preto e Branco, ele fechava o escritório dele faltando 10 para meio-dia para ir para casa para ouvir o programa. Naquela época não tinha informativo de jornal assim para circular o que estava acontecendo aqui na região, não tinha internet, não tinha nada, então tudo era ouvido no programa. Nunca fiz factoides, nunca fiz uma notícia errada, nunca criei notícias para poder erroneamente anunciar, não. Tudo era baseado nos fatos verídicos. E aí, resultado, eu passei a brigar com marginais, a brigar com traficantes, a brigar com isso. Botei muita gente na cadeia, viu? Era a polícia, eu errava, eu dava pau na polícia. Delegado errava, eu dava pau no delegado. Advogado errava, eu dava pau no advogado. Errou comigo, era pau na muleira, viu? E aí eu sempre já fui ameaçado várias vezes quando eu fazia esse programa, viu? Já fui ameaçado dentro da própria delegacia que funcionava na Praça dos Comercios. Orlindo Lopes era o escrivão a DOC da delegacia. Capitão Milton, nosso saudoso Capitão Milton, era delegado na época. Vicente, a credibilidade do meu programa naquela época era tão grande que eu chegava na delegacia para pegar um BO. Sabe o que era que o Capitão Milton fazia? Me entregava todo o BO, a pasta completa do BO, leva para a rádio, lá você tira o que você quer e tarde tu me devolve. Era assim, entendeu? Aí foi quando veio a campanha de Valdir Pires, governador da Bahia. Aí chega o pessoal, chegou Amadeu, chegou o pessoal do PMDB na época, e aí perguntou: Júlio, tu quer fazer locução na campanha de Valdir Pires aqui em Piauí? Eu falei: bom, eu não sei se vai servir eu trabalhar numa campanha no palanque e vir fazer um programa policial. Mas aí eu tinha que me afastar. Do programa. Aí foi quando o próprio doutor Euclides, na época, era aliado a Valdir Pires. Aí eu sentei com toda a culpa da rádio e falei: vem cá, vocês preferem que eu continue aqui fazendo programa policial ou vocês querem que eu vou fazer campanha para Valdir Pires? Aí todo mundo disse: não, Valdir Pires. Viu? Aí pronto, foi quando eu fui me apresentar. O comitê era ali no shopping embaixo. O comitê era ali, me apresentei.
Nessa época houve até uma incompatibilidade minha com o ex-prefeito saudoso Hildebrando Nunes, porque tinha um colega meu também que o Hildebrando tinha convidado para ser locutor, mas a turma queria Júlio. Aí tudo bem, aí foi quando eu fui fazer o primeiro bate-papo lá dentro da Invasão na época, e naquela época botou um carro de som na rua anunciando a minha presença como locutor, o radialista, o repórter policial, J. Souza, na época era chamado J. Souza, né? J. Souza vai estar em cima do palanque fazendo campanha para Valdir Pires. Senhor Vicente, é longa a minha história. Aí, veja bem, aí eu fui nessa noite, foi eu, Amadeu, mais uns 3. Quando nós chegamos lá na Invasão, que estava o carro do som lá, tal, o caminhão subindo de palanque, aí eu olhei assim, eu falei, Amadeu, cadê o povo? Não tinha ninguém, disse, para assistir o bate-papo, viu? E aí ficou nós 3 lá em cima do palanque. E até então eu não tinha pegado o microfone. Aí foi quando o saudoso Olisval, viu? Aí pegou o microfone e anunciou que ali estava naquele momento ia acontecer um bate-papo em prol da candidatura de Valdir Pires, governador da Bahia e tal. E aí pronto. E aí quando começou a chegar o Hildebrando, chegar a turma toda, aí o Olisval chega e anuncia. E neste momento eu quero abrir aqui o nosso bate-papo apresentando ele, o maior radialista policial de Piauí, da cidade de Preto e Branco, J. Souza. Rapaz, parece que abriu uma gaiola assim, as casas abriu para ver, né? A curiosidade de ver quem é aquele cara, porque pouca gente me via. Quem é aquele cara? Aí pronto, aí começou. Resultado. Entramos na campanha, fizemos uma campanha bonita, a campanha sadia, viu? Resultado, Valdir Pires foi eleito. Mas só que aqui, eu tenho uma história aqui para te contar, de uma pessoa que na época eu apresentei aqui como candidato a deputado. Nessa campanha ele veio aqui e eu apresentei aqui como deputado estadual, candidato a deputado estadual. O nosso saudoso Idaísio Galvão, Idaísio, da advogado, foi quem me apresentou. E nessa época eu falei, eu vou abraçar essa candidatura. Só que quando eu abracei essa candidatura, o saudoso prefeito Hildebrando não gostou, porque ele estava apoiando o candidato de Itabuna, Fernando Vitor, de Itabuna. E eu estava apoiando Tom Everton Almeida, que é esse rapaz aqui, ó. Viu? É esse que está em pé aí, ó. O Everton Almeida, na época, deputado. Viu? O de Hildebrando perdeu e o meu ganhou. O meu ganhou. Só que quando o meu foi eleito, o que foi que eu fiz? Foi chamar ele, chamar Hildebrando e dizer, Hildebrando, Fernando Vitor não foi eleito, Tom foi eleito, mas está aqui na tua mão, ó, porque ele faz parte da cúpula do PMDB. Então está aqui. Então para você ver, ó, que nessa foto aqui, ó, a primeira reunião feita aí, ó, está Hildebrando, tá todo mundo aí presente, entendeu? Então foi uma aproximação que eu fiz entre o deputado Tom, que é esse aí, viu? E o Hildebrando que está mais embaixo aí, ó. Se você suspender, você vai ver do outro lado, você vai ver o Hildebrando, viu? Você vai ver o Hildebrando aí do lado, certo? O Hildebrando está aí do seu lado esquerdo aí, do lado direito, aí você vê. E o Hildebrando é esse aí. Então eu fiz essa aproximação. E na época, Tom foi uma pessoa que deu todo o apoio, toda a sustentação à administração de Hildebrando, viu? Então veja bem, Vicente. E aí, aonde veio na época as campanhas políticas de Piauí? Veio Miguel Coutinho, veio Zé Mota, veio Birajara Costa. E na época que Bira saiu candidato aqui em Piauí, me convidaram para ser o locutor oficial de Bira. Perdemos a primeira. Na segunda, Bira saiu de novo, ganhamos a segunda. E quando o Bira ganhou, aí o doutor Jaime Reis, que era o procurador jurídico do governo de Bira, aí me chamou para poder trabalhar na prefeitura. Eu não queria trabalhar na prefeitura.
Aí eu falei, olha, eu não quero trabalhar na prefeitura, agora se tiver um trabalho dentro do que eu faço, fora, a gente trabalha, eu ganho meu dinheiro, pronto. E aí foi quando eu passei a tomar conta do sinal de televisão aqui de Piauí, eu como técnico. E aí vem, lá em cima, naquela serra, tem um abrigo, foi eu que fabriquei. E naquela época eu dava assistência 24 horas. Mesmo com o sinal precário naquela época, que não tinha essa tecnologia digital que tem hoje, era tudo analógico, mas eu estava lá direto, ou com chuva ou com sol. Eu tinha um fusquinha que eu botava corrente na traseira para subir lá, ou chovendo ou com sol. Quantas vezes eu descia na ribanceira porque o carro não tinha como controlar, mas eu tinha que estar lá dando assistência. Nunca deixei. Às vezes eu subia a pé aqui por baixo, de bota, para poder dar assistência para o sinal não ficar fora do ar. E aí, na época, eu pedi a Bira, na época o secretário de administração era a doutora Edmar. Aí eu pedi a doutora Edmar que fizéssemos um abrigo lá em cima, um abrigo é quase do tamanho desse plenário aqui, ó. Tudo na banca, para que fosse servido muito bem aos usuários que estão na televisão aqui em Piauí. Botamos uma torre nova, equipamento novo. Quando passou todo esse trabalho meu, aí foi quando eu entreguei esse trabalho. Entreguei em Piauí com 5 sinais de televisão aqui em Piauí, funcionando todos 100%. Em Córrego de Pedras, eu deixei lá todo o equipamento da época de Zé Mota. Me lembro, só do Zé Mota. Foi quando eu entreguei tudo lá. Que Zé Mota perdeu para José Mendonça, certo? Aí nessa época para cá eu entreguei o serviço, mas entreguei com 5 canais de televisão aqui em Piauí, entreguei com 5 canais de televisão em Córrego de Pedra, aliás com 4, porque 5 era um que estava cá em Itaibó, que eu também dava assistência, que foi a prefeitura de Jiquié que botou, e eu dava assistência também. Além desses trabalhos, eu comecei a me envolver em outras atividades também, culturais de Piauí. Aqui tem o Rotary Club, contribui muito com o Rotary Club de Piauí, o Rotaract Clube de Piauí, maçonaria, e tem uma história muito bonita aqui. Olha, para quem nunca estudou, quem nunca foi na escola, já passei por tudo isso aí, e graças a Deus, com as mãos limpas. Nunca me vendi, nunca me corrompi nessa questão de estar com a imprensa na mão, ser um repórter, ser uma imprensa e me vender. Nunca. Em todo lugar eu quero a participação de Júlio. Em todo lugar, o Colégio Estadual de Piauí, a professora Márcia está aí, todos os movimentos, as gincanas do Colégio Estadual de Piauí, tudo isso tinha a contribuição, tinha a contrapartida de Júlio Souza, viu? Os movimentos culturais de Piauí, tinha tudo. As fanfarras de Piauí tinham a contribuição de Júlio Souza. As festas de São Roque, na época, era uma coisa tão organizada que o pessoal saía naquela coisa tão bonita, né? Porque eu chamava atenção, eu não queria baderna, eu não queria bagunça na Alvorada de São Roque, não. E eu passei há muito tempo coordenar a Alvorada de São Roque. Então, uma série de coisas que eu já fiz aqui em Piauí, que hoje eu não me engrandeço por isso, mas foi a minha contribuição, é a minha contribuição. Tem a questão do teatro, a cultura, eu adoro cultura, viu? E eu voltando aqui atrás, Vicente, aquele Cine Teatro Éden ali, tem minha assinatura, porque na época que eu trabalhava na rádio educadora, voltando aqui ao programa Cidade Preto e Branco, eu, Zé Américo, viu? Nós lutamos naquela época, porque o Debrando era o prefeito, e o pessoal do Café Rio Novo era dono daquele prédio ali, como é dono até hoje. Então, naquela época que o cinema se acabou, qual foi o nosso movimento? Era tombar aquela frente do Cine Éden. Nós queríamos permanecer o Cine Éden, mas o poder aquisitivo dos grandes era o maior, e aí o que nós fizemos? Fizemos uma reunião no Rio Novo Tênis Clube, com o prefeito Debrando, com o nosso saudoso Jorge do Café Novo, com o Edilson Araújo, José Américo e eu, João Araújo, viu? Nós tomamos a frente e ali nós elaboramos um documento
que tudo fosse feito no Cine Éden, menos aquilo ali. Aquilo ali é tombado pelo patrimônio histórico, talvez seja, já está hoje até mundialmente, certo? Porque não só no patrimônio histórico do município, não, aquilo ali está tombado nacionalmente, aquilo ali, está na Unesco aquilo ali. Aquilo ali ninguém pode tocar a mão, ninguém pode mudar, viu? E hoje está aí aquele cinema, uma luta nossa, viu? Tem aqui as cavalgadas que eu fazia aqui em Piauí, sem nunca pedir um centavo a ninguém, viu? Eu fui um dos locutores de destaque aqui em todas as festas. Em todas as festas aqui eu era destaque, como locutor padrão, locutor destaque. Nunca me engrandeci por isso. Está aqui eu recebendo o troféu das festas de Tito da Cruz, né? Recebendo troféu como o locutor destaque da região. E aí uma série de coisas. Aí na época também, que eu tinha meus 18 anos por aí, foi quando eu comecei a namorar, me casar, aí Milton Araújo, que é irmão de João Araújo, aí ele trouxe para aqui o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Você sabe o que é isso? Mobral. Na época que o aluno ia para a escola pública, ele tinha uma certa dificuldade. Ia para a escola particular, pior. Ia para a escola estadual, pior. Então, o que foi que o governo naquela época fez? Aí Milton trouxe para aqui o Mobral, para que fosse educado, para que fosse ensinar aquelas pessoas idosas, aquelas pessoas que não tinham aquele intuito, aquela vontade de ir para a escola. E nós funcionávamos aqui na própria maçonaria, aqui, ó. Era o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. E eu passei a ser um coordenador. Por que eu passei a ser um coordenador? Porque eu nunca tinha ido da escola. Então aquilo ali foi um ensinamento para mim, entendeu? Aonde eu aprendi muita coisa, viu? Na época de Milton Araújo, que é irmão, entendeu? Helena, a professora Helena, que mora em frente ao Colégio Estadual de Piauí, ela era uma coordenadora também do Mobral na época, viu? E aí a gente passou a se envolver numa série de entidades aqui em Piauí. Aqui, ó, PT do B, um partido fundado por mim, por Carlito Som e Nailton Boy. Isso aí foi a convenção, viu? Aqui, gente, ó, é uma festa lá da Fazenda do Povo. Viu? Essa festa lá da Fazenda do Povo, eu fui um dos pioneiros aqui, ó, da Fazenda do Povo. Quando fizemos essa escadaria, todas as festas da Fazenda do Povo, eu tinha que estar na frente, lá na festa do padroeiro, viu? Está aqui, ó, a prova está aqui, ó. Cavalgada que eu fazia, ó, junto com uma equipe que eu tinha aí, chamada Brinco de Ouro, viu? Então tá aí, você vê, pela foto aqui, você vê a minha participação aqui, ó, viu? Você pode olhar aí que tem aí, ó, Júlio Souza, certo? Contribuindo. Tem mais aqui, isso aqui é outra cavalgada, o pessoal pegando o troféu, viu? Pegando o troféu aí. Tem essa outra aqui, ó, eu sempre aí na frente. Aqui, Vicente, foi quando eu criei um grupo de teatro lá no bairro Antônio Lourenço. Esse grupo Antônio Lourenço era um grupo que tem talento. E aí comecei a criar um grupo lá, chamado Grupo 2000, Grupo Jocado. Eu passei a coordenar esse grupo, com mais de 30 jovens. Eu passei a coordenar. E aí, aquele bairro lá era um bairro até um pouco esquecido. E eu passei a vivificar aquele bairro, edificar aquele bairro, viu? E aí foi quando eu chamei Zé Paulo, que hoje ele trabalha na Doce Mel, para a gente criar esse grupo lá. Resultado, começamos a fazer a festa. Aqui tinha o quê? Aqui não tinha São Pedro, viu? Não tinha São Pedro e nem São João aqui em Piauí. O que foi que nós criamos? Ressaca do São Pedro. Ressaca do São Pedro, lá no bairro, olha quando eu fui para lá no bairro Antônio Lourenço. Resultado, foram 5 anos a gente fazendo aquela festividade ali. O primeiro ano, segundo ano, quando chegou no segundo ano, o São Pedro de Itagi parou. Aí chegou o coordenador do São Pedro de Itagi e falou assim: Júlio, essa festa tua aqui, tu faz primeiro ou a gente faz primeiro?
já que tu começou a fazer primeiro, tu faz primeiro que a gente vai fazer depois da tua, porque depois que tu começou a fazer essa festa aqui, o São Pedro de Itagi, ó, acabou. E aí, resultado, ele só fazia o São Pedro lá de Itagi, eu até anunciava lá, após a nossa festividade aqui, começa São Pedro de Itagi, porque lá não ia ninguém. Ali na Popaeva, ali, aquilo ali, ficava de carro, de gente. Eu assistia o final da São Pedro, começava na sexta-feira, sexta, sábado e domingo. E se segunda-feira fosse feriado, emendava segunda-feira. Não parava não, era festa o tempo todo, organizado. Policiamento era uma coisa linda, certo? Viu? E esse grupo aqui. Aqui era quando eu tomava conta da torre, né? Eu tomava conta da torre, dava assistência. Viu? Não só a torre daqui, como a torre da Embratel, que tinha o sistema da TV Santa Cruz, né? Que eu dava assistência aqui também. Viu? Isso aqui, ó, é o grupo de teatro que eu te falei, ó, só uma coisa linda aí, ó. Pode botar aproximar aí que você vai ver aí, ó. Viu? Você vai ver aí, ó, o Cine Teatro Éden. Esse aí era um grupo de teatro que eu tinha, que eu tomava conta, que fazia tudo isso aí. Né? Então, Vicente, ó, se você olhar as fotos aqui, você vai ver muita coisa antiga. Você vai ver foto minha aqui, desde a época, desde a época que não existia fotografia colorida, era tudo na base do preto e branco. Aqui é quando eu ingressado na política. Você vê aí, ó, eu do lado aqui, ó, de Vonca, deputado na época aqui para Piauí, viu? Tá aqui, ó, para você ver aí. Tem aqui também, ó, período. Você vê aí, ó, pode botar aí, ó. Então, são essas coisas. Aqui era as gincanas do Colégio Estadual de Piauí, na época que eu participava, fazia. Viu? Aqui eram as medalhas que eu recebia como participação das festas folclóricas de Piauí. Viu? Aqui tem a minha contribuição no futebol de Piauí, futebol de várzeas de Piauí. Eu sempre participando. Aqui foi quando eu trabalhei na FM Batã, com Amarelinho, recebi título também aí, como locutor padrão, no programa Enfoque Geral, na FM. Trabalhei na Rádio Educadora aqui também, na época, no Jornal da Manhã, viu? Jornalismo, Jornal da Manhã, viu? Isso aqui era uma festa que eu fiz lá em Darimeira, muitos anos atrás, nem me lembro a data que eu fiz lá em Darimeira, não tinha palanque, né? Uma festa para muitos anos, viu? Que eu fiz lá em Darimeira, né? Então, aqui são festas que a gente faz, entendeu? Isso aqui foi um troféu que essa menina ganhou na festividade que a gente fez, entendeu? Entregando aí o prêmio, como festa folclórica, né? A junina, lá do bairro. E aqui tem uma foto muito interessante, que esse cidadão aí, com o nome Eduardo Pereira Alves, Duro, é uma pessoa que me dá muito apoio, conhece o profissionalismo. Então, esse aí é ele passando um troféu, né, como o melhor locutor também da região, em cima de um palanque ali no ginásio de esportes. E voltando aqui, seu Vicente, aqui, ó, era o grupo que eu tomava conta. Pode botar aí que você vai ver. A gente fazia muita excursão, é o grupo Arte de Expressão. Olha aí, ó, tudo na frente do Cine Éden aí, ó. É o grupo Arte de Expressão. E aqui você vai ver aqui, primeiro micareta de Piauí sendo sonorizado. Viu? O que era a sonorização? Tinha aquelas torres, chegou eu, João Araújo, Milton Medrado, que o nosso saudoso som, viu? Que ele na época era Milton Medrado mesmo, ele não tinha som ainda. Aí João Araújo me chamou, se eu queria fazer um som para trazer aqui os desfiles de micareta, trazer aquelas figuras do Rio de Janeiro, aquela coisa toda. E aí um dia a gente foi fazer pegamos 2 projetores de som na Praça Rui Barbosa, botamos para lá ou para cá. Fazia tanto barulho que o pessoal pedia para baixar, viu? E aí nessa época nós tiramos uma foto, eu, João Araújo e Milton, a gente fazendo o papel de locutor. Aí você vê aí, ó, eu é esse do meio, Milton é esse que está com uma manchazinha na testa aí, porque a foto é muito antiga, e o outro é João Araújo.
E a gente rodava, era vinil na época, viu? Era vinil na época que a gente rodava, viu? Para você ver aqui, ó, tem aqui, ó. Na época teve a inauguração do Baneb, olha que na época de 60, 70, 79, por aí, veio a Baneb, o Banco do Estado da Bahia, Baneb, para Ipiaú. Se você observar aí, onde tem uma seta, olha o Júlio Souza aí, ó, fazendo locução, entrevistando o governador, entrevistando deputados e tudo mais. Eu estou aí do lado, aí tem uma setazinha aí que você vê, lá no cantinho, viu? É isso aí, ó, viu? Eu estou aí anunciando, viu? Aqui, quando eu trabalhava na Rádio Educadora, eu fazendo reportagem, na época de Zé Mota, inaugurando rua. Eu estou aqui do lado, aqui, ó. Aí tem a seta aqui, ó. Eu estou aí do lado, viu? Aqui, ó, Clériston Andrade, na época visitando o Rotary Clube de Piauí. Se você observar, eu estou aí, ó, entrevistando para levar para a rádio, viu? Aí você vê aí, ó. Aí com o microfone do gravador na mão. Aqui é Jacinto, o saudoso Jacinto, que era diretor do Laticínio de Rio Novo, um dos donos do Laticínio de Rio Novo. E eu estou aí entrevistando ele aqui do lado. Se você voltar, você vai ver. Aí, ó. Esse oreudo aí sou eu, entrevistando Jacinto. Aqui foi uma visita na época do prefeito Zequinha Borges, quando o deputado e secretário de Educação, Heraldo Tinoco, veio aqui em Piauí. E no momento eu estou aí entrevistando ele, viu? Quando ele fez uma visita aqui em Piauí, eu estou aí entrevistando Heraldo Tinoco, na época era secretário de Educação do Estado. Isso, nos anos 90, aconteceu um jogo no Maracanã, Vasco e Fluminense. Veja bem, é uma história. E aí, e o Eduardo Tavares, ele é uma pessoa muito fantástica, assim, e aí ele perguntou assim, Saraiva era o diretor da rádio, ele perguntou, Saraiva, será que a Rádio Educadora tem capacidade, tem condição de transmitir esse jogo, essa decisão de Vasco e Fluminense no Maracanã? Aí o Saraiva disse, bom, tem, agora tem que ter equipe. Tinha um locutor na rádio, chama Matos Medeiros, né? Matos Medeiros, que era locutor esportivo. E esse dia a gente marcou, pronto, Saraiva pediu, a linha pediu todo o espaço lá e tal. E aí, o Eduardo tinha um carro Del Rey novo, e aí pegou esse Del Rey do Eduardo, vamos para o Rio de Janeiro, transmitir esse jogo, Vasco e Fluminense, que era a decisão no Maracanã, no Carioca. Quando nós chegamos no Rio de Janeiro, nós saímos daqui na sexta-feira, chegamos lá sábado de manhã. E chegamos em Colatina, pernoitamos em Colatina, Espírito Santo, e de lá, no outro dia, de madrugada, a gente seguiu para o Rio de Janeiro. Aí chegamos lá no Rio de Janeiro, quando a gente visitou tudo lá, quando foi domingo, 10 horas da manhã por aí, para 11 horas, por aí, a gente terminou de almoçar, bora para Maracanã. Chegou lá, tinha todo mundo lá, já estava lá o nosso RX e o PX. Já estava tudo prontinho lá para a gente chegar e armar a carrapeita e começar o jogo. Só que quando a gente entrou no Maracanã, a gente pensou que estava entrando numa casa, pô. Maracanã é o mundo. O estádio do Maracanã é o mundo. E aí estava lá o nosso lugar reservado da imprensa. E entramos, só que o locutor, Matos, ele tinha miopia, não sei o que, ele só chegava mais de perto. E na hora para transmitir esse jogo, para narrar esse jogo, foi história, foi uma coisa muito cômica, mas que valeu a pena, viu? Foi muito bem. Então, esse registro, nós ficamos, né? Pela primeira vez, a Rádio Educadora de Piauí foi para o Rio de Janeiro transmitir uma decisão de Vasco e Fluminense. Terminou tudo, a gente voltou, os parabéns. Olha a linha da rádio, interditou de uma tal forma que a gente não conseguia nem transmitir o jogo. E hoje, esse momento, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores. Essa passagem, essa vivência minha, aqui em Piauí, não foi por acaso. Nunca me engrandeci.
Eu sempre fui um cara humilde, respeitador, colaborador, independente de qualquer situação. Eu sempre fui esse homem. E sou ainda. Eu tenho 65 anos, mas estou aqui para servir a minha cidade. Já briguei com vários políticos aqui em Piauí, defendendo a minha cidade. Já briguei por muitas pessoas aqui defendendo a minha seleção de Piauí. Já briguei por muita gente aqui defendendo a cultura de Piauí. Eu tenho um acervo de cultura, de imagem da cultura de Piauí em casa. Eu tenho guardado em fita de vídeo, em DVD. Eu tenho muito, porque aonde tinha uma coisa, uma história de Piauí, eu estava ali presente. Na época do presidente Herbert, que foi o presidente aqui da Câmara na época, ele me convidou para vir aqui para a Câmara da sustentação. E aí entra presidente, eu saio e volto, entra presidente, eu saio e volto. E toda essa estrutura que você está vendo aqui, de som, de áudio, tudo foi de Júlio Souza. Hoje eu sou um servidor aqui da Câmara, não por orgulho, mas pela capacidade do profissionalismo que existe em Júlio. Porque entra presidente, Júlio está aqui, porque entra outro presidente, Júlio está aqui. É pela capacidade, a humildade do profissionalismo. E hoje, graças a Deus, eu sou um evangélico. Eu sou um evangélico. Em maio de 2010, eu me entreguei ao Evangelho. Hoje eu sou da Assembleia de Deus, aqui de Piauí Missões, mas continuo ajudando, continuo fazendo meu trabalho de cultura, continuo participando, continuo em movimentos, viu? Aonde tem cultura, aonde se fala de Piauí, eu quero estar ali presente, dando a minha contribuição, ou pelos bastidores, ou por uma orientação, ou com a minha presença. Eu estou ali e me sinto feliz. Nunca pensei em destaque. Eu não quero ser destaque, porque o maior destaque que nós temos que dar é Jesus. É Ele que merece todo destaque. E se um dia alguém reconhecer essa capacidade por tudo isso que eu já fiz por Piauí, e achar que antes de Deus me levar, receber um título como cidadão piauense, porque hoje eu sou um cidadão piauense, nossa terra é aqui, Senhor. O nosso chão, aonde vamos ser sepultados, é aqui. Se eu nasci em Itajibá em 52 e com 2 anos eu vim para Piauí, veja quantos anos eu tenho aqui em Piauí. Já fui em São Paulo, não voltei para Piauí, já fui no Rio, vou para Piauí. Eu tenho muitas histórias. Então, aonde existe essa comunicação, onde existe essa cultura, eu estou ali participando. Os eventos aqui na Câmara, que o pessoal faz aqui na Câmara, eu estou participando. Eu estou dando a minha contribuição, independente de qualquer coisa. Então, se amanhã alguém achar que eu mereço esse título, não é para mim, é para meus filhos e meus netos. Ficarem aí para que eles saibam que um dia esse homem Piauí, chama Júlio Souza, fez muito por Piauí. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. E se a gente for falar aqui tudo no pé da letra, como se diz o caso, um dia não dá. Um dia não dá. Porque eu não carrego orgulho, não carrego vaidade. Eu sou muito humilde. E por eu ser humilde, é que hoje eu sigo um Deus que é vivo. Amém, Vicente? Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.